que foi? Eu quis bater, tipo, como o som é muito bom, ele pega qualquer batidinha, mas a gente pode dar uma palma de verdade, ó. Uau! Assim, ó, vai Vai que vai. deixar marcadaço ali pra gente poder começar isso daqui hoje. Então, olá, você de casa! E pode estar no transporte público também, né? Porque me mandaram mensagem e falaram assim que agora tem bastante gente que escuta a gente no escritório. É mesmo? Mas se você tá fazendo do teu escritório sua morada, então é válido ainda. Vou abrir um pouquinho aqui, pois hoje a sensação térmica em São Paulo é de air fryer. Meu Deus do céu, que ar quente que tá lá fora. Rodeando, cozinhando a gente vinho. Nossa, pra mim, pra russa, Você prefere frio, né? pra mim a parte mais difícil... Nossa, a gente tá Que hoje... isso? Olha só. Nossa, coordenados, não é mesmo? Caramba! É a última temporada dessas camisetas, tá, gente? Essa aqui é a Baby Look, né? Baby. E essa é só Look, sem Baby. Na descrição, o link dessa loja, o que tá escrito aqui? Você que já segue a gente por muito tempo, já sabe Já tá ligado, já. que é alguma coisa em russo. E essa camiseta aqui até hoje continua sendo um Super sucesso hit. por onde eu vou. Então tem muita gente que pergunta até hoje, cara. Quando eu vou em algum lugar novo com a camiseta, as pessoas ainda perguntam o que tá escrito. Então mostra que ela funciona demais e eu acho que é um clássico. É um clássico. Eu gosto. Ela é simples, bonita e o melhor de tudo, barata. Confira os links aqui para ver essas e outras camisetas que podem te deixar extremamente estiloso. Bom, tema de vídeo de hoje, na verdade, é mais um vídeo enrolado, mas com um tema, né? Ah, sim. Mas você descreveu todos os vídeos que tem nesse canal. É verdade. Não, às vezes a gente foge muito do tema, né? Que nem agora, por exemplo. Já faz 3 minutos sem chegar pertinho. Calma, a gente tá aquecendo, gente. A gente somos pais, né? Já por muito tempo. Então isso que eu ia falar, não é de hoje, é um bom tempo de tradição já. E a gente vê certas diferenças no dia a dia, né? Como a gente foi criado e como a gente cria nossos filhos. Nossa, mas demais, né? Acho que tanto a sua geração na Rússia como a minha aqui no Brasil nos anos 90 não passou pela infância, acho que sobreviveu à infância. Porque quando a gente olha, cara, era tanta coisa errada que tinha na nossa criação que é difícil imaginar que somos hoje seres humanos ok. Então, eu tô pensando, será que a gente tinha mais autonomia porque os pais não sabiam de muitos perigos que estavam rolando, ou era menos perigoso mesmo do que hoje? Eu não sei, eu acho que tem uma mistura de tudo, né? Que desde o trânsito das cidades, que é mais complicado, até o aumento da violência em si. Mas eu lembro que nos anos 90 tinha uns casos bem horrorosos também, tipo de sequestro de criança que sumia. Tem umas coisas bem pesadas, mesmo assim era mais de boa. A minha mãe, ela dava uma certa liberdade, mas eu não podia ser aquela criança que passava o dia na rua. Eu ficava, tipo, pouco tempo É mesmo? na rua. Eu já podia. Ela tinha um pouco acima de medo. Só que ao mesmo tempo ela mandava eu ir em lugares mais ou menos longe, assim, pra comprar alguma coisa. Me dava uma certa autonomia pra eu aprender a me virar. E depois que ela morreu, vixe, aí fiquei completamente solto. Queria me achar era na rua. E aí eu lembro que foi quando eu comecei a pegar transporte público. Então acho que eu tinha uns 13 anos. Eu ia pra outros bairros de ônibus. Então, eu lembro uma vez que a minha avó deu um dinheiro e eu saí, tipo, e eu pensei, nossa, esse dinheiro eu consigo ir e voltar de algum lugar. Olha que loucura. Aí eu falei, acho que eu vou pegar um ônibus, ir até o ponto final desse ônibus, andar um pouco por lá e aí eu volto. Olha que perigo, cara. E aí eu saí assim, tipo, de manhã, falei, né, que eu ia brincar, que ia estar na rua. Caramba! E fui dar uma volta no centro. Com quantos anos? Devia ter uns 12, talvez 13. 12 pra 13. 13. Há 13 anos eu já era muito... Não, 13 anos pro bairro ainda é de boa, mas, 13 anos pro centro é ruim demais. Eu, quando morava em Sevastopol, lá na Crimeia, eu estudava perto do trabalho do meu pai, não onde a gente morava. A gente morava, tipo, no finalzinho da cidade,
E a escola e o trabalho do meu pai eram no centro. Então, meu pai que me levava pra estudar. Uhum. E eu voltava ou sozinha ou com os amigos, que também tinha várias crianças da sala que moravam no mesmo bairro. Então Certo. a gente pegava um trolebus, chama, né? Que é o elétrico. É, o elétrico. A barata. A gente voltava pra casa de boa, assim, ninguém nem pensava nada. Nem tchum. Inclusive, isso era no segundo ano, eu tinha 8 anos, idade do Igor. Inclusive, aí depois a gente ficou muito mais descolado. Solto totalmente. A gente guardava nossos lanches para depois de estudar, a gente ia pro parque, que é colado na escola. Uhum. Fazia tipo um piquenique. E depois pegava um trólebus pra voltar pra casa. Olha aí, ó. Liberdade total. Total. Soltos no mundo. E engraçado que as crianças andavam com chave no pescoço. Aqui andava assim? Sim, eu tinha inclusive um cordão verde, que era onde ficava a minha chave do portão e da casa. Não, hoje em dia não dá, né? E principalmente porque perdia-se muita chave, né? Vira e mexe, eu tinha perdido. Meu pai ficava maluco quando perdia a chave de casa. Nossa, meu Deus do céu. Pensa num cara que gosta de chave, meu pai. Pra ele... Não, isso é uma coisa que é muito louca, cara. Eu tinha um vizinho, assim, de frente, quase de frente, assim, de casa, que a gente frequentava, né, a casa um do outro. E por algum motivo que eu não sei explicar, a chave do meu portão, tipo, do cadeado do meu portão, abriu do cadeado dele. Genérico. Cadeado genérico. Eu lembro que uma vez eu tava saindo, aí o pai desse garoto falou assim... não, vou abrir lá pra você. Eu falei, não, minha chave abre a casa de vocês. Aí ele, como assim sua chave abre a nossa casa? Eu falei, abre, vamos lá ver que eu te mostro. Aí eu fui, abri e falei assim, aí ó, viu? Abriu. Mas como se descobriu? Porque um dia eu falei assim, deixa que eu abro aqui com a minha chave. E abriu realmente. Falei, falei, tipo, brincando tá, foi brincando. Não foi que Você sabia? Não, foi completamente por acidente. A gente conversando assim no portão, eu coloquei minha chave, abriu, eu falei, ia lá, minha chave abre sua casa. Que loucura. E aí depois eu fui com o pai dele até o meu portão e mostrar que também abriu da de casa. Aí ficou, como assim? Mas ele não comprou outro. Não, né? Deixa pra lá. Eu vou gastar dinheiro com isso, né? Deixa... Se alguém invadir a minha casa, eu sei quem é. Eu sei quem é, foi você. Nossa, mas é muita autonomia. Eu lembro que fazer compra, coisa mais normal do mundo. A criança fazia pra caramba. A gente se encontrava na rua, tipo, você tá indo aonde? Comprar pão. E eu tô indo comprar leite. Falou. Valeu. Valeu. Em duas possibilidades, tocava um sino na rua. Ou caminhão de lixo, ou leite. Chegou leite. Sabe, em russo chama de cisterna. É tipo um barril que como se fosse, sei lá, de gasolina. Sim. Só que é menorzinho. E trazia leite. Então você comprava leite por litro. Era super comum. Você tinha um negócio pra pôr leite e tal. A leiteira. Só que às vezes... E chegava, tipo, nos horários muito filho da mãe. Tipo, 6 da manhã. Alguma coisa assim. Por algum motivo, você precisa de leite muito cedo. Afinal, é a refeição mais importante do dia? E todo mundo descia dos apartamentos, né? Pra ir buscar o leite. E formava uma fila. O que você fazia? Você colocava a criança na fila. Pra marcar lugar. Pra marcar lugar enquanto você estava fazendo algumas outras coisas. Nossa, eu odiava essas filas de manhã. A fila de pegar cedo, a fila do leite. Tem uma coisa que eu lembro também que era a caderneta com o nome da família, assim, no mercadinho, na lojinha. Porque, tipo, esse lance de comprar com a leiteira o leite, a gente tinha com produtos de limpeza. Sim. Então, sei lá, ia com a garrafa PET e trazia uma garrafa PET de amaciante, uma garrafa PET de desinfetante. E pensa, não é um negócio feito no laboratório, é um negócio feito meio que no quintal. Então a galera manuseava produto químico. E aí onde eu morava era tipo uma vilinha, assim, né? Tinham várias casas, assim, no mesmo quintal. E tinha uma loja na frente que vendia de doce a produto de limpeza.
E esse laboratório onde misturavam as coisas era pro lado de trás. E eu e as outras crianças ali do quintal ficávamos brincando com esses produtos. Então cansei, tipo, de pegar... Nossa, e hoje eu sei que é um perigo você ficar misturando produto químico, né? Aham. Mas eu ficava brincando de fazer poção com... Misturava um pouco de cândida com um pouco de amaciante, com um pouco de desinfetante, não sei o quê. E agora eu já até vi vídeo disso, que tem gente que desmaia misturando produto de limpeza quando tá limpando a você casa. respira umas coisas, né? Uhum. E quantas vezes eu não apanhei porque eu manchei a roupa de cândida. Então eu lembro que isso foi até um dos motivos de discussão da minha mãe com essa pessoa, porque tipo, pô, deixa pra dentro o galão de cândida, e a resposta dela era: você que não cuida das suas crianças. Ai. Falou com uma pessoa Ixi, errada. Que briga boa. Nossa, e falando em produtos químicos, uma vez, o meu irmão, ele mais velho, né? E ele tinha um lugar para estudar, a mesa, né? E ela era integrada, tipo, num móvel. Então, além das gavetas, ele tinha um espaço para pendurar umas coisas. E era uma coisa mais linda do mundo, porque meu irmão era uma criança muito criativa, muito mesmo. Desenhava pra caramba, então ele desenhava muitas coisas. Aí ele colocava fotinhas da, sei lá, De Volta pro Futuro, Queen, sei lá, Michael Jackson, todo mundo que ele gostava, né, da época. Aí ele fazia uns segredinhos, umas coisas, uma caixinha escondida em outra caixinha que tava pendurada em algum outro lugar. Aí ele fazia, tipo, uma cômoda, digamos assim, de caixas de fósforo. Em cada coisinha tinha umas coisinhas, assim, e escondidas. E uma vez, ele dividiu um grande segredo comigo. Uhum. Pra quê? Ele tinha um pedaço de mercúrio. Aí eles foram com os amigos quebrando os termômetros. E juntando esse mercúrio. Juntaram esse mercúrio. E era uma bolinha, assim, legal. Que é Dava... muito... Não sei se... É que hoje em dia isso não faz mais sentido, né? Porque não tem mais termômetro desse. Mas acho que qualquer pessoa mais velha que tá assistindo isso daqui vai lembrar de quando quebrava o termômetro você ficava mexendo no... É um Sim, perigo, né? era muito pequenininho, né? Mas, então, ou seja, você tinha que quebrar, sei lá, uns 5 termômetros, mais ou menos, pra formar uma bolinha legal. E dá pra brincar. Ela é completamente mágica, né? Ele é um líquido de metal. É, uma bolinha que se desforma e junta e tal. Quem não conhece Mercúrio, sabe o Exterminador de Futuro 2? Foi baseado nessa brincadeira. Uhum. Mas é extremamente tóxico. Muito. Você não pode respirar e tal. Assim. Eu fiquei, assim, maluca. E a gente ficou brincando e tal, e ele guardou. Você tinha quantos anos? 4. Um leozinho. É, um leozinho. Aí, eu decidi dividir esse segredo com a minha mãe. Mas eu pedi pra ela não contar pra ninguém. Ledo engano. E não é que meu irmão apanhou. Coitado. Olha os brinquedos que a gente tinha. Pois é, cara, que doideira. Eu lembro que uma vez a gente tava brincando já... Era um CD, sei lá, tipo, de qualquer coisa. Que antes distribuíam CDs, assim, pra caramba, né? Então tinha CD de provedor, CD disso, CD daquilo. Aí tinha um CD, e eu quero, tipo, bem no começo, só que a gente não tinha onde tocar CD. Não tinha nem nada, era tipo, em casa tinha uma parada pra tocar fita. Uhum. Aí a gente pegou esse CD e transformou num frisbee. Então a gente ficava jogando, assim, um pro outro, esse CD. Só que numa dessas, tipo, de jogar, eu acertei o rosto da minha irmã com o CD. Cortou? Aham. Ele passou de raspão, só que realmente ele é fino e rodando rápido, fez um corte no rosto da minha irmã. Então, tipo, durante anos dava pra ver, tipo, um risco, assim, Fundo? Fundo. No rosto dela, tipo, do CD. E que pensa, se tivesse pegado no olho, realmente tinha cegado. Nossa senhora. Um perigo, cara. Que horror. Tá, foi por pouco, né? Foi por pouco. Eu lembro uma vez quando tinha um garoto chamado Diogo na rua. E aí tinha essa febre de pipa, né? A galera pulava atrás de pipa. E aí ele foi pular entre um portão e outro pra pegar o pipa, escorregou e o braço dele entrou dentro da lança daquelas... Muito comum, né? Aqui no Brasil tem aquelas lanças no portão da casa, né? Lança mesmo, tipo uma ponta assim de metal pra pessoa não pular mesmo, né? E aí ele entrou com o braço Nossa, que horror. E eu lembro dele pendurado e a gente não sabia o que fazer. Porque a gente não... A ponta é um triângulo. Se tirava. Realmente,
A pessoa fala assim, é bonito, mas aquilo é uma arma medieval. Por que a lança tem aquele formato? Porque alguém enfia e quando arranca, arrebenta a pessoa, né? Porque corta de novo na hora de tirar. Então, cara, eu lembro, ficou um V assim dentro do braço dele, porque cortou muito. E eu lembro, da lança inteira dentro do braço dele. E ele não conseguia mexer nem pra um lado, nem pro outro, nem pra cima, de jeito nenhum. E pra explicar pro adulto que, olha, a gente tá com uma criança pendurada ali na grade de prisão. E eu lembro de ter sangrado pra caramba, cara. Óbvio. Nossa, uma cena assim, horrorosa, traumatizante. Eu nunca presenciei uma cena dessa. Mas a gente passou a infância escutando. Um menino foi nadar, afundou. Um cachorro atacou criança do quarteirão do lado. A gente ficou sabendo das traumas, né? Tipo, uma passava para outra e aumentava as coisas. E virou uma lenda urbana, quase. Sempre. Sim. A gente ficava sabendo dessas histórias, assim, horrorosas pra ficar esperto. E os adultos contavam também. Eu acho que eu já contei isso em algum momento. Tinha uma época que eu voltava com um grupo de amigos pra casa, a pé da escola, era uma distância considerável, né? A pé, tipo, uns quase 30 minutos pra mais de caminhada, assim. Era uma distância legal. Era a época de eleição. E tinha um monte de cartaz de político, né, espalhado no bairro. E aí a gente começou a brincar de quebrar esses cartazes. E a gente pegava a pedra e jogava. E era tipo um material que não era um acrílico, mas ele era muito fininho, muito frágil mesmo. Não era um papel, nem um plástico específico, mas ele era muito quebradiço. Então quando você acertava a pedra no lugar certo, fazia um buraco mesmo no negócio. Então a gente ficava brincando, vamos tentar acertar o ouro, agora vamos deixar ele banguela, agora vamos deixar isso em cartazes diferentes. Aí um dia o cara que espalhava isso viu a gente fazendo isso e ameaçou a gente. E aí teve um outro dia que ele pegou a gente com um pedaço de madeira batendo também no cartaz e com a pedra. E ele veio atrás da gente correndo pra bater na gente com um pedaço de pau na mão. E realmente a gente ia levar uma surra se esse cara conseguisse pegar a gente. E eu acho que eu poucas vezes corri tanto na minha vida. E eu peguei, minha irmã tava junto também, né? A gente subia junto da escola. A gente entrou dentro de um posto de saúde que era gigante pra poder sair numa outra rua enquanto o cara tava dando a volta. Então a gente tinha que chegar antes do cara conseguir dar a volta com a van. A gente tinha que pular pra continuar subindo pelo escadão onde não tinha como ele acessar, né? Por uma viela. E aí eu lembro que, cara, minha irmã não tava conseguindo, eu e meus amigos a gente voltou, pegou ela e jogou, assim, de qualquer jeito, ela pelo muro. Então ela caiu do outro lado e não deu nem tempo de chorar. Quando ela ia começar a chorar, eu falei assim, você vai chorar muito mais se esse cara pegar a gente pra bater. E você acha que ia bater mesmo? Mas, amor, tenho certeza absoluta que ele ia dar uma surra na gente. O cara tava com muito ódio. Porque eu imagino que ele, né, hoje olhando de longe, ele também era um trabalhador. Então, sim, provavelmente alguém tava cobrando ele, se a gente pegar de novo os cartazes quebrados, a culpa é sua. Isso daí, o cara tava desesperado, ele queria realmente bater na gente. Nossa. Não era assustar. E aí depois foram meses da gente fazendo todo dia um caminho diferente pra escola, por ruas diferentes, com medo de encontrar esse cara. A gente via uma Kombi branca, entrava dentro do bar, entrava dentro de algum lugar, ficava perto de algum adulto, com medo de apanhar de um estranho. Ah, meu Deus. Gente, uma vez a gente fez uma exposição dentro, na área de construção do prédio. E quando você podia entrar nessa área, não tinha nem cerca, nem nada. E como a gente morava num lugar novo, tinha muita construção dos prédios novos. E a gente descobriu, num lugar desse, uma... Trincheira. Na Rússia é super comum, porque é todo encanamento, todos os fios passam, né? Então, em qualquer construção você vai ver esses trincheiras grandes. Só que dessa vez eles atingiram um solo diferente. Era branco completamente. Tinha muita concha. Areia, assim, é branca. Então a gente entrava e a gente achou muito bonito o lugar. E lá dentro a gente decidiu fazer uma exposição das nossas artes. Então cada um fazia uma arte tinha um espaço onde você colocava as suas artes. E você fazia artes com tudo que tinha em volta. Vidro quebrado... não, seringas ainda não tinha na época. Seringas apareceram um pouco
Mas sei Mais lá, pra frente. bituca de cigarro, um lixo, assim. Mas lixo bonito. Tem que... Lindo lixo. Lindo lixo, sim. E cada criança depois fazia explicação das artes e todo mundo. Arte moderna. Muito E se interessante. colocasse isso no MoMA, com certeza ia ter gente lá julgando, falando, uau. E tinha umas que a gente fazia também bastante. Você pegava um vidro quebrado, obviamente. Claro. Sim. Transparente ou colorido, depende da sua sorte ou vontade. E você colocava por baixo, sei lá, pode colocar flores, pode colocar desenhos ou pedaços de papel, enfim, você fazia arte debaixo desse vidro. E você tinha que enterrar com areia. Você só passa assim a mão e ela abre, né? Tipo, tem uma terra, não, areia, né? E de repente você abre assim uma... Mas um dia o cara pegou a gente fazendo essas coisas e a gente não apanhou, mas a gente correu muito. Não era mais bem-vinda a nossa arte nesse lugar. Não, mas a gente invadiu a outros lugares, tipo um tanque gigante de água e tava muito calor. Na Crimeia faz calor igual aqui. Aliás, numa noite dessa que a gente passou hoje, na Crimeia a gente já molhava lençol pra ficar com um lençol geladinho, úmido, assim, pra dormir. Aí a gente viu aquele tanque gigante com água e começamos a pular, e tipo, piscina. Ai, que horror. Qual a procedência, sabe? Não, água de construção, Sim, tipo... isso. Então, e aí eu imagino que... Espero também, né? Que o Igor e o Léo não tenham metade. Nem vão ter metade dessas histórias, porque eu acho que a relação de todas as formas, né, é diferente. Eu lembro que meus pais não paravam nem pra conversar, nem explicar nada. Era tipo, só bate e depois a gente vê. Era só associado, fez coisa errada, apanhou. Tipo, não tinha uma explicação. Tinha muitas vezes que eu nem sabia por que eu tava apanhando. Eu ia entender só depois, né? E uns castigos também que não faziam sentido. 2 que me marcaram muito foi um que eu comi escondido, tipo um Danone, alguma coisa assim, e aí, sabe, assim, não pode comer nada escondido, não pode pegar nada que eu não saiba. E minha mãe foi e fez eu comer todos de uma vez. E é tipo um pack, né, de uma vez só. Óbvio, né, que eu passei mal, eu fiquei vomitando pra caramba, né, e o que você ensinou? Tipo, só... a mentir melhor da próxima vez, né? Esconda melhor da próxima. Esconda melhor da próxima. Uma vez também, cara, que ela tava tão nervosa comigo, tipo, que eu tomei uma surra e ela falou, se você se mexer, você apanha de novo. E eu, tipo, fiquei parado, assim, tipo, um tempão no sofá e eu não também nem lembro o porquê dessa surra, mas foi um negócio que foi, cara, tipo, é completamente desmedido, né? E não tem um caminho pra você entender o porquê que isso aconteceu. E a gente pensa, cara, a gente ganha os dois, cara, só na conversa, só na ideia. Tanto que eu acho que é até mais fácil, a gente coloca o Léo muito menos de castigo do que a gente colocava o Igor. Muito. O Léo, cara, ele funciona com uma conversa. Tipo, ele já fica arrasado já, tipo, da gente explicar pra ele. Ele entende rápido o que ele tá fazendo errado, que não é legal o que ele tá fazendo e boa. E o Igor também, o Igor ainda tem um trabalho ali, que ele exercita a bronca, ele não aceita, ele argumenta, fala Tem um contra, processo grande, assim. de conflito, mas depois ele reflete e volta com o que ele aprendeu do negócio e a gente conversa sobre o que rolou. Digamos assim, coitados dos nossos pais, eles também não tinham mínima educação. A educação deles era pior. Pior ainda. Então, a gente tem muita informação sobre criação de filhos hoje em dia. Tem muita blogueirinha, graças a Deus, ensinando a gente como que criar. Um pouquinho de ironia também. Então você vai falando. Um pouquinho de ironia, gente. Mas mesmo assim, a gente tem muito acesso à informação, né? E eu acho que a gente vai ver, na verdade, como que serão os frutos disso, né? Eu vi um psicólogo russo falando que você não vai criar filho sem trauma. Ah, sim, algum vai ter, né? Inclusive, isso faz parte, traumas fazem parte da criação da personalidade. Só que trauma, um trauma é tipo comer Danone até vomitar. E outro que a mãe uma vez ficou muito decepcionada comigo.
falou um monte quando eu fiz alguma coisa errada, né? Tipo, como ele não conhece outra coisa, pior, né? Outra coisa, isso vai ser tão traumatizante também pra ele. Então, a gente não pode ficar completamente, eu acho, tentar colocar algodão em volta e... Eu tô lembrando de uma outra surra que eu levei, que a gente foi pro Paraná, que era onde mora a família da minha mãe, e aí meu avô tinha tipo um sítiozinho, assim, tipo, uma coisa super simples, né, onde tinha a plantação dele ali acho que era de milho na época, e aí é aquela coisa, tipo, uma plantação familiar, né, então, tipo, quem trabalha na fazenda são os filhos, né, é a galera ali do conjunto. E aí tinha um lugar onde era tipo uma casinha onde se colocavam os milhos lá, né? Então ficava um monte de casca de milho, um monte de sabugo ali também naquele espaço. E a gente ficou brincando, tipo, de subir na estrutura dessa construção e se jogar nos milhos, assim. Cara, coisa boba. Só que aí minha mãe encanou, ou não sei se porque meu avô reclamou, ou qualquer coisa assim, eu só lembro disso dela falar que poderia ter cobra ali. E aí, cara, ela bateu tanto na gente porque poderia ter uma cobra, e eu fiquei pensando, caraca, se a sua preocupação era com a minha segurança, só falar. Eu acho que a cobra ia me bater menos do que... Ou então ensino, né, cara? Tipo, vai lá e fala, pô, tem cobra aqui, não pode, tal, não sei o que, Muito louco, né? Eu nunca apanhei, né, mas... Eu era, tipo, leuzinho. A minha mãe, né, ela era, tipo, também forte nas palavras. Eu lembro de eu criança ficar pensando sempre que quando eu me machucava, a minha mãe brigava muito comigo. E eu ficava pensando, mas já tá doendo. Eu já tô mal. Por quê? Por que eu tô levando bronca agora? Qual que é a lógica? Uhum. Com esse alto astral lá em cima... A gente vai terminar esse nosso papo. É uma conversa. É uma conversa que poderia estender por muito mais tempo. Mas considere uma primeira parte. Considere uma primeira parte. E se você gostou, deixe aí sua história da infância e de infância aqui. Compartilha com a gente. Compartilha com a gente que a gente vai ler também. Uhum. Fechou? É isso. Tchau.